Futebol sem fronteiras. O jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para quem acompanha o podcast Futebol Sem Fronteiras. Esta é a edição número 35 e está começando o Mundial de Clubes da FIFA. Esse é o nosso tema do dia. Temos futebol de seleções também. Mais para frente no nosso podcast eu vou falar sobre quem já está classificado para a Copa do Mundo. Tem mais gente na Copa do Mundo, tem gente pertinho da Copa do Mundo, mas o grande tema é o Mundial de Clubes, que começa, que tem a presença do Palmeiras, que tem a presença do Chelsea. A gente vai falar sobre o tema mais polêmico que vai marcar este Mundial. O Palmeiras joga pelo bicampeonato mundial ou o Palmeiras joga por um título mundial inédito? Esta é a pergunta para a qual todos aqui no Brasil têm resposta, mas nós queremos saber o que acha a FIFA, quais são os bastidores dessa discussão. Jamil Chad está ao meu lado. Hoje temos um convidado, o Thiago Leme, está lá em Abu Dhabi, acompanhando para o Grupo Bandeirantes de Comunicação. Quando você trabalha para o Grupo Bandeirantes de Comunicação numa cobertura como essa, você trabalha para a Band, para o Band Esportes, para a Band News FM. É bastante gente, tem bastante trabalho. Nós três aqui sabemos bem disso. Por isso que você está rindo, né, Jamil Chad? Bom dia para vocês todos. Boa tarde aqui na Europa e boa noite quase aí para o Thiago. Muito legal. O Thiago que, obviamente, sabe esquiar na areia. Eu ouvi dizer, viu, lá nas dunas, ali perto, em Abu Dhabi. Quero só ver o que ele tem a dizer sobre isso depois do Mundial do Palmeiras. Como vai, Thiago? Quer dizer que você foi da neve para a areia, é isso? Bom dia, boa tarde para vocês, Jamil, Júlio. Obrigado por convidar mais uma vez, é um prazer falar com vocês. Foi isso que o Jamil falou. Há 3 dias eu estava na neve, lá na França, no inverno, no frio. Não estava esquiando, mas estava perto disso. E agora aqui no deserto de Dubai, de Abu Dhabi, na verdade. Eu cheguei por Dubai, peguei a estrada hoje de manhã, vim aqui para Abu Dhabi, que fica 1h30 de Dubai. Está começando aquele clima de mundial. Já tem bastante palmeirense chegando, viu, Júlio? Tem bastante gente chegando. Isso que eu quero saber de você, Thiago. Você chegou aí há não muito tempo, mas sempre dá para sentir um climão já, né? Como está o Mundial em Abu Dhabi? Começa nesta quinta-feira, jogos do fim de semana decidem os adversários de Palmeiras e Chelsea. Terça e quarta-feira da semana que vem, Palmeiras e Chelsea entram em campo. E no outro fim de semana temos a final. Como que está o clima aí? Jornais locais não é uma coisa tão simples de você contar para a gente o que está sendo falado e tal, mas hoje em dia dá para você botar o celular em cima assim, ó, né, e ler o que está escrito no teu idioma. E aí, Thiago? Não, jornais locais realmente é difícil ter essa análise, mas as TVs têm falado do Mundial, né? Claro que não dá para entender, mas você vê na TV que eles têm dado algum espaço, claro que não é destaque no noticiário, longe disso, mas tem dado algum espaço, até porque o Al Jazeera, né, que é o representante aqui dos Emirados Árabes, é o time aqui de Abu Dhabi, vai jogar o torneio, então eles têm uma certa cobertura por causa disso. Em termos de torcedores, eu vim, né, num voo da França para cá, não passei pelo Brasil, mas tinha um palmeirense no meu voo, e aqui a gente já começa a ver um movimento de alguns torcedores, principalmente em Dubai, viu? Porque apesar dos jogos serem aqui em Abu Dhabi, a maioria da torcida do Palmeiras que eu tenho conversado vai ficar em Dubai. Por quê? Dubai é uma cidade mais liberal, uma cidade onde tem mais festas, é uma cidade mais internacional, né? Já que Abu Dhabi é um pouco mais conservador, então as regras são um pouquinho mais rígidas quanto a bebidas alcoólicas, tem menos lugares. Então, palmeirense quer festa, claro, a maioria vai ficar lá em Dubai, que fica 1h30 mais ou menos de estrada, de carro daqui, não é longe. Pelo que eu saiba, a grande maioria começa a chegar no domingo. Domingo tem vários voos para chegar. E aí sim a gente vai ver a quantidade de palmeirenses. Dizem cerca de 4.000 torcedores aqui. Vamos ver se vai acontecer isso mesmo. Ô Jamil Chad, Jamil, só para te dar vou te fazer uma pergunta, você bate bola com o Thiago. Aconteceu em 2012 uma das maiores transferências, um dos maiores, como dizer assim, um dos deslocamentos de torcedores na história do futebol mundial,
quando a torcida do Corinthians foi em massa lá para o Japão, né? Tem várias... Nunca saberemos exatamente quem veio de onde, né? Mas teve muito corintiano da Ásia, né? Na Ásia, que mora na China, na Coreia, na Tailândia, né? E obviamente no Japão, onde era o maior número, né, de brasileiros, decassegues, enfim, que se deslocaram para aquele Mundial. Obviamente teve muita gente com viagem paga daqui do Brasil, obviamente teve muita gente que pagou a sua própria viagem para ir aqui do Brasil, mas o fato é que tinham lá 30 mil corintianos no Japão. Você tem alguma informação de algo parecido acontecendo dessa vez? Você acha que a pandemia impede que esse tipo de coisa aconteça, Jamil, hoje em dia? Olha, Júlio, de fato aquela foi uma das experiências mais incríveis, pelo menos em termos de transferência de torcedores, né, de uma massa inteira se encontrar no mesmo local. Eu me lembro que depois daquele jogo, na verdade, eu não fui. Eu estava aqui na Europa e eu ia embarcar para o Brasil alguns dias depois. E o voo fazia escala. Era Genebra, Frankfurt, Frankfurt, São Paulo. E aí, quando eu chego em Frankfurt para trocar de avião e entrar num avião Frankfurt, São Paulo, o portão de entrada daquele voo que ia para São Paulo era, na verdade, da torcida do Corinthians que estava fazendo escala também em Frankfurt, tinham saído do Japão, faziam escala em Frankfurt para ir para São Paulo. Era o voo absolutamente inteiro de torcedores do Corinthians. Para você que sabe para que time eu torço, né, Júlio, você imagina como foi a sensação de você falar, bom, tá bom, vou fazer festa junto, que eu posso fazer, né? Ninguém dormiu naquele voo de volta de Frankfurt para São Paulo. Dito isso, eu acho que essa vez não acontece nada nem parecido, por vários motivos, porque ainda nós estamos na pandemia, porque uma crise é muito grande, o real é outro, não é o mesmo de 2012, né? Então tem muitos aspectos aí que acabam contribuindo. Eu ia perguntar justamente para o Thiago se existe algum parecido em relação ao Chelsea, se você tem visto torcedor, porque é verdade que tem muito inglês que já mora em Dubai, ou nos Emirados Árabes, aí em Abu Dhabi e em Dubai, também no Catar, ou seja, tem uma colônia inglesa bastante importante. Mas eu te pergunto, você tem visto algo parecido com isso? Ou é uma exclusividade brasileira essas viagens? Olha, diria que é uma exclusividade brasileira, viu, Jamil? Como você falou, tem bastante inglês que mora, principalmente em Dubai, né, que é uma cidade com muito estrangeiro. Mas ontem à noite, por exemplo, caminhando ali pela marina de Dubai, né, que é uma parte bastante turística, tem os grandes prédios, você via algumas camisas do Palmeiras já e eu não vi nenhuma do Chelsea. Então, mesmo acho que a torcida do Palmeiras não estando num número de 30 mil pessoas, como vocês falaram que teve o Corinthians 2012, acho que vai ser maioria em relação ao Chelsea. Claro, tem essas dificuldades de vir, né? A pandemia, tem as restrições para entrar aqui, você precisa fazer o teste PCR antes de vir, depois tem que fazer na chegada aqui no aeroporto, a crise financeira, como vocês falaram, então acho que tudo isso impede. Lembrando que o Palmeiras jogou, né, ano passado, o Mundial lá no Catar sem torcedor nenhum, né? O Catar estava fechado naquela época, totalmente para turista. Eu estava lá também trabalhando, credenciado, por isso eu pude entrar no Catar com uma autorização do governo, mas nenhum torcedor palmeirense pôde ir, só os residentes lá no Catar. Dessa vez, pelo menos, estão tendo essa oportunidade com uma diferença aí de 2 meses, mais ou menos, depois da conquista da Libertadores, né? Teve 2 meses para planejar, mas tem todas essas dificuldades que a gente já citou. Mesmo assim, acho que vai ter bem mais palmeirense do que torcedor do Chelsea. Muito bem. Perdão, Júlio, só para colocar num contexto, a gente está vendo ao mesmo tempo acontecer as Olimpíadas de Inverno na China, também com um protocolo absolutamente incrível por conta da Covid. Vão ser 2 eventos que vão acontecer paralelamente que a gente vai poder comparar, viu, Thiago? Sim. Não, e está tendo até um pouco mais legal falar disso, porque o torcedor quer saber, né? Quem está de longe não tem oportunidade de vir para cá. O controle aqui é bem grande. Para entrar nos jogos, vai ter que ter um teste negativo PCR com no máximo 48 horas. E a gente tem no celular, teve que instalar aqui na chegada, na imigração, deram um chip do celular para instalar um aplicativo, o Al-Hosn, que eles chamam. E aí, só quando está verde que você pode entrar nos lugares, não só no estádio, em restaurante, shopping, loja.
todos os estabelecimentos consultam esse aplicativo aqui em Abu Dhabi. Então, é um limitador a mais, digamos assim, de público, né? Tiago, eu sei que você precisa ir. Antes, eu só queria que você contasse para a gente a tua experiência. Você morou na Europa, mora na Europa, né? Mora em Paris, morou em Londres por muito tempo. Você passou por ali, por vários mundiais com clubes ingleses envolvidos, né? 2 deles muito famosos aqui no Brasil, porque são os que perderam dos brasileiros, né? O Chelsea, que perdeu do Corinthians, o São Paulo, que perdeu do Liverpool. Como isso é tratado na Inglaterra, agora que a gente tem o Chelsea de novo? A gente sabe que o clube trata como uma competição, beleza, vou lá para ganhar, mas não vou me preparar para isso. Mas como que imprensa trata, como que torcida trata, um tira sarro do outro, ninguém dá a menor bola, como que é o Mundial vivido na Inglaterra? Olha, eu diria que a Inglaterra, dentre os países da Europa, talvez seja o que menos dê bola para o Mundial, né? Porque a gente sabe que os europeus não dão a importância que nós brasileiros damos, mas talvez na Espanha, na própria Itália, deem um pouquinho mais importância do que na Inglaterra. Para eles, talvez é como se fosse um torneio de verão, né? No inverno europeu, sai para jogar aqui no Emirados, antes era no Japão, que é inverno aqui, apesar de estar 25, 26 graus, é inverno. Eles tratam como um torneio de férias, digamos assim. Claro que jogam para ganhar, mas o torcedor não vai tirar sarro do adversário porque ganhou o Mundial de Clubes, não. Você vê que institucionalmente, talvez os clubes tenham valorizado mais. Você vê que o Liverpool, quando ganhou do Flamengo, por exemplo, colocou a taça lá na galeria, junto com as outras, taça de Champions, taça dos campeonatos ingleses, mas o torcedor não tira sarro, não leva isso como um trunfo, digamos assim, né? Se o Palmeiras ganhar o Mundial, como o Corinthians ganhou, como o São Paulo ganhou, é uma coisa que o torcedor usa como arma, entre aspas, na brincadeira, né? Como tiração de sarro. Jamais um torcedor inglês vai tirar sarro do outro, eu ganhei o Mundial. Não vai mesmo, é da cultura deles. Não. Muito bem. Tiago, vai trabalhar, hein? Vou trabalhar saindo do hotel em breve, que tem muito trabalho pela frente. A Band está com uma equipe grande dessa vez aqui, viu? Bem grande, aliás. Tá ótimo, maravilhoso, espetacular. Eu estarei participando das algumas transmissões do Band Esportes, ao vivo, dos jogos, pré-jogo, pós-jogo. O Jamil Chad também trazendo informações de Genebra, dos bastidores. Tiago, bom trabalho, obrigado pela tua participação. Arrebente aí em Abu Dhabi, hein? Não tem cerveja, mas tá tudo certo. Não tem cerveja, mas a gente... Quer dizer, tem cerveja, hein? Achar, né? Não tem, nos hotéis não tem cerveja na rua, nos restaurantes normais, mas nos hotéis internacionais tem cerveja, assim como no Catar, né? Bem parecido esse tipo de cultura. O torcedor que veio para cá e o torcedor que vai para a Copa no final do ano vai ter essa possibilidade, mas vai gastar grana, viu? Uma pint de cerveja, meio litro, num barzinho que eu vi ontem à noite, 50 dirhams. Isso dá uns 75, 80 reais. Putz, quase preço de São Paulo, hein? Quase um chopp de São Paulo. Eu quero ver o Thiago memorizar e falar sem nenhum problema o time inteiro do Tahiti. Isso que eu quero ver. O resto... eu quero o Thiago que decidiu como o time do Tahiti será chamado no Brasil. Você não sabe desse bastidor, Jamil? Não. O Thiago definiu o padrão, porque ele ouviu os vídeos lá do time, da entrevista do técnico, a bola, o mesa redonda ali, o fim de papo do UOL, do Tahiti e tal. Como é que é o nome do time, Thiago? A gente ficou nessa dúvida, né? Porque o Tahiti fala francês, né? Para quem está assistindo não sabe. A pronúncia francesa, para mim, seria mais perto do Pirae. Jamil pode falar melhor do que eu, né? Escreve Pirae. Pirae, seria isso? Jamil? Eu não conheço o time, sinceramente. Mas se você lê a palavra, sim. Agora, a questão é saber se essa é uma palavra local. Exato. E eu acho que a pronúncia lá no Tahiti também tem umas certas diferenças em relação do francês da França, né? Então, lá no Tahiti, eles chamam de Piré. Piré é o nome do time, segundo os tahitianos. Né? E assim vamos. É Piré. E quem não chamar de Piré, está errado. Tchau, Thiago. Um abraço. Valeu, um grande abraço para vocês. Valeu, Thiago. Muito bom trabalho para o Thiago Leite. É Piré. E nunca mais ouvimos falar do Piré, né? Convenhamos, né, Jamil Chad? Nunca mais. Aliás, o representante da Oceania nesse campeonato mundial não teve, né? Campeonato da Oceania. O Auckland City, que é quem participa todos os anos, praticamente, seria o convidado, foi convidado,
declinou, aí convidaram eu anotei aqui, o Tiga Sport, da Nova Caledônia, declinou também, e aí acabou sobrando para o Piré, que é um time amador do Tahiti. Quando a gente grava aqui o podcast Futebol Sem Fronteiras, o Mundial não começou ainda, mas possivelmente, quem não estiver nos acompanhando ao vivo, nosso canal no YouTube, aliás, inscreva-se na página do podcast Futebol Sem Fronteiras no YouTube, ative as notificações, nos ajude a crescer. Quem não estiver acompanhando ao vivo no YouTube vai estar acompanhando no canal UOL, vai estar acompanhando em algum outro momento, já vai ter acontecido esse jogo, e acho muito difícil que o Al Jazeera, o campeão dos Emirados Árabes Unidos, não tenha vencido o jogo, né? E aí, no final de semana, o Al Jazeera enfrentaria o Al Hilal da Arábia Saudita, campeão asiático, a outra semifinal no sábado entre o Monterrey, campeão da CONCACAF, Monterrey mexicano, e o Al Ahly, o campeão africano, time ultra tradicional do Egito. Jamil, a gente vai falar de Mundial. Deixa eu só fazer um servicinho aqui. Encerrada a data FIFA de seleções, a Coreia do Sul é a 15ª classificada para a Copa do Mundo, né? A Coreia está classificada, assim como o Irã, que também está classificado por parte da Ásia. No outro grupo, a Arábia Saudita vai se classificar, está com faca e queijo na mão. Japão e Austrália, em março, fazem um jogo direto, em que o empate vai ajudar o Japão, a vitória ajuda a Austrália, mas não seria definitivo ainda, a não ser uma vitória do Japão. A vitória do Japão classifica o Japão para a Copa, mas se empatar, o Japão fica com a vaga direta na mão. Se a Austrália ganhar, a Austrália fica com a vaga direta na mão, o outro vai para a repescagem para enfrentar o 5º colocado da Conmebol. O Equador, aqui na América do Sul, e o Canadá, na CONCACAF, estão virtualmente classificados. Assim, só um desastre completo, né? O Equador já matematicamente, no mínimo, na repescagem, e mesmo que perca os 2 jogos dele, vai acabar conseguindo a vaga direta, a não sei que perca, sei lá, de 10-0 do Paraguai. O Paraguai não faz gol a 7 jogos, então é um pouquinho difícil que isso aconteça, né? O Paraguai não goleia ninguém desde antes da Guerra do Paraguai, né, Jamil Chad? E na CONCACAF, o Canadá também, mesma situação, 1 ponto basta, faltam 3 jogos, o Canadá já está virtualmente na Copa. Mas ainda não é matemático, Equador e Canadá ainda não estão matematicamente na Copa do Mundo, mas estarão lá, é só uma questão de tempo. Mas voltando para o Mundial de Clubes, meu caro Jamil Chad, a grande pergunta que a gente faz aqui no Brasil é: o Palmeiras joga pelo bicampeonato ou não? E essa é uma pergunta que não existia em 1999. Quando o Palmeiras joga o Mundial contra o Manchester United, Palmeiras campeão da Libertadores, enfrenta o campeão da Liga dos Campeões da Europa, o United do Beckham, de muita gente em Portugal, Alex Ferguson, enfim. O Palmeiras joga bem aquele jogo. O Palmeiras tinha um time tão bom quanto o do United. As coisas eram diferentes, né? As coisas eram muito diferentes. Até aquele título do Corinthians, ali, o do Boca, começo do final do século passado, o equilíbrio existia total, né? Os times tinham o mesmo nível. Hoje não. Hoje a coisa se desequilibrou, e a promessa é de que esse seja o último Mundial de Clubes nesse formato. Esse Mundial de Clubes, a FIFA passa a carimbar o Mundial de Clubes no ano 2000, aquele torneio protótipo que aconteceu aqui no Brasil, foi vencido pelo Corinthians, a única vez em que o convidado, por ser campeão nacional do país sede, é campeão do torneio da FIFA, foi aquele ano, 2000. A partir de 2005, o torneio é retomado, aí sim de forma anual, né? Essa é a 18ª edição com a chancela da FIFA, a 15ª com o formato atual, né? Com seleção local e um campeão de cada continente. Muito bem. Em 99, ninguém falava que o Palmeiras jogava pelo bicampeonato mundial. Isso não existia. Esse papo não existia. A torcida do Palmeiras nunca se considerou campeã mundial. Até quando, Jamil? Essa é uma história fascinante, no fundo, Júlio, porque apesar da polêmica e apesar das provocações de torcidas, etc., é uma história que ela, na verdade, ela conta uma história de como uma narrativa e como um discurso pode ser construído ao longo de muitos anos, mas pode. O que aconteceu? Ali naquele período entre 2004, 2005 e 2006, o Palmeiras vai e apresenta para a FIFA um dossiê bastante extenso pedindo que o que o torneio de 1951 e a vitória do Palmeiras
exato, seja considerado como o primeiro campeão mundial. A FIFA recebe aquilo ali e não dá seguimento ao pedido. Diz que, sim, reconhece que o campeonato existiu, mas em nenhum momento diz que é o campeão, que não que é o primeiro mundial. Não há essa reação oficial da FIFA. Esse tema continua e ele vai permanecendo, vai se consolidando, vai ganhando força. A FIFA manda, então, um comunicado para o Palmeiras, que o Palmeiras acaba usando, dizendo, olha só, a FIFA reconheceu o torneio, não reconheceu que é o primeiro mundial de clubes. Então tem todo um debate ali, mas que ele vai caminhando, até que chega a Copa do Mundo no Brasil em 2014. E a FIFA, no caso, Joseph Blatter, que faz política e não faz esporte, né? Ele fazia uma gestão absolutamente política, ele atende um pedido de um certo palmeirense, o ministro do Esporte, Aldo Ribeiro, que era, obviamente, também porta-voz dessa ideia de que o Palmeiras tinha sido o primeiro campeão mundial. Ele leva esse pedido e Blatter, para, de uma certa forma, resolver o tema e agradar ao mesmo tempo o Brasil, o ministro do Esporte do país que sediaria a Copa do Mundo, vai lá e, sim, reconhece. Né? E aí existe uma grande alvoroço, claro, por parte dos palmeirenses. Eu me lembro porque eu estava na coletiva que o Blatter estava mas eram poucos, foi na cidadezinha do Blatter, não foi nem em Zurique, porque era durante as férias, inclusive aqui na Europa. Ele faz esse anúncio e fala, sim, vamos mandar o reconhecimento para todos que participaram. E aí, claro, ganham uma proporção muito grande naquele momento. O problema é o seguinte, Júlio, é que o Blatter fez isso como um gesto político e não pensando, obviamente, no papel da FIFA. E agora é importante a gente entender por que é que logo depois a FIFA dá um passo atrás, principalmente com o Infantino, fala, não, calma aí. Não é bem assim. Não é bem assim. Agora, por que não é bem assim? Porque o Palmeiras não jogou o torneio? Não é por isso. Porque o torneio não era internacional? Não é por isso. É simplesmente porque a FIFA, e esse é um ponto que a gente tende a não entender, mas que a gente precisa começar a colocar isso, porque é essa a história política por trás de tudo isso, é porque por anos a FIFA teve de construir a sua legitimidade internacional. A FIFA não nasce, Júlio, poderosa. A FIFA não nasce dona do futebol mundial. Quando a FIFA nasce, existe a FA, a Football Association na Inglaterra, que queria ser a entidade internacional do futebol. A FA, que é a Federação Inglesa, que nem coloca em inglês, sabe por que não coloca o nome em inglês? É a única federação internacional, nacional, que não tem o nome daquele país, porque, de fato, naquele momento, Inglaterra, Chile faziam parte da FA, ou seja, existia uma competição real contra a FIFA. Foram várias negociações até que os ingleses decidem fazer parte da FIFA. Por que eu estou contando isso? Porque a construção da FIFA é uma construção que levou anos para ser estabelecida. E o monopólio da FIFA sobre o futebol levou décadas. Aí, o que acontece? Existiram torneios no passado que não foram realizados pela FIFA. E ao não serem realizados pela FIFA, a FIFA não pode voltar e dizer, reconheço aquele torneio. Por quê? Porque isso colocaria em xeque o monopólio do futebol pela FIFA. Vou tentar explicar de uma outra forma, Júlio. Isso é uma questão legal, é uma questão econômica, mas é fundamental. Se hoje Inglaterra, França, Brasil, Argentina, Alemanha, Itália brigarem com a FIFA e disserem, quero organizar um Mundial, só nós aqui. E aí organizam um Mundial. A FIFA tem como reconhecer esse Mundial? Não. Porque se ela reconheceu esse Mundial, ela está dando um tiro no próprio pé. Ela está esvaziando o seu próprio poder. Então a FIFA não pode justificar, não pode reconhecer outros campeonatos que não sejam realizados por ela. Aí, claro, fica aquele debate, mas calma aí, então foi ou não foi campeão mundial? Foi ou não? Não, para a FIFA, e aí é muito interessante, porque a FIFA diz, reconhecemos que aquele... Se você me desculpa, eu vou até ler a declaração oficial da FIFA. A FIFA reconhece e valoriza as iniciativas de estabelecer competições de clubes de dimensão mundial ao longo da história. Olha só,
competições de clubes de dimensões mundiais, né? Esse foi o caso dos torneios envolvendo clubes europeus e sul-americanos, como a pioneira Copa Rio. Olha só. E depois fala, pois é o mesmo comunicado. Entretanto, não foi até 2000 que a FIFA organizou o estreante Mundial de Clubes da FIFA, com representantes de todas as 6 confederações. Os vencedores dessa competição, que passou a ser organizada anualmente a partir de 2005, são aqueles considerados oficialmente pela FIFA como campeões mundiais de clubes. É que ela reconhece as Copas Intercontinentais, né? Por quê? Por quê? Esse é um ponto também importante. Alguns anos depois, vai a própria Conmebol e chega para a FIFA e diz, olha, tá bem, você teve seu Mundial de Clubes. Agora, nós tínhamos um torneio intercontinental, nós tínhamos disputas entre europeus e sul-americanos que eram organizados pela Conmebol e pela própria UEFA, né? Quer dizer, tinha isso. Por favor, reconheça isso. E aí há uma negociação, e a negociação estabelece que o ano de corte é 1960. O que a Conmebol propõe é que, a partir de 1960, sejam reconhecidos. E a FIFA vai lá e reconhece. Por que 1960? Porque essa é uma questão importante. Quando começa a Libertadores e Champions League, né? A Copa dos Campeões da Europa. As 3 coisas acontecem meio que ao mesmo tempo, né, Jamil? A criação da Copa dos Campeões, a criação da Copa Libertadores, a criação da Copa Intercontinental. E a FIFA, a Conmebol, não pode propor para a FIFA o reconhecimento de um torneio que tampouco era dela. Não, exato. Então, ela não pode fazer. Agora, insisto, isso não é um debate de futebol. Isso é um debate de organização, isso é um debate de monopólio do futebol. É por isso que esse é um debate sem solução, que é um debate que não vai ter, não, olha só, foi campeão, é um bicampeonato. Não dá para dizer que é um bicampeonato, porque são torneios completamente diferentes. E tem um outro contexto, né, Jamil? Tem um outro contexto. Em 2014, quando o Blatter faz essa gentileza que cria essa polêmica, tinha acabado de acontecer no Brasil a unificação dos títulos brasileiros, né? Claro. Então estávamos ali nessa onda de unificações, né? Vamos olhar para trás e rever tudo que foi feito e reconsiderar, né? E o Palmeiras, mais uma vez, tinha sido o grande beneficiado, né? Palmeiras e Santos. O Palmeiras foi tricampeão brasileiro em 1993. O Palmeiras foi tetracampeão brasileiro em 1994. Depois ele vai ser Enia. Não tem pôster do Palmeiras Hexa, Hepta, não tem, né? Porque no meio disso tudo a CBF resolveu reconhecer as Taças Brasil e os Robertões e tal como campeonatos brasileiros, que é um outro debate, tá? É um outro debate, é uma outra coisa, é uma outra história, não vou entrar nisso. Mas estava nessa onda, né? E, bom, vamos lá. Algumas opiniões aqui. O Rodrigo Gomes fala, Mundial é quando tem time de todos os continentes. Veja bem, Rodrigo, então o Brasil é só bicampeão mundial, tá? Porque até a Copa de 70 não tinha time dos outros continentes, não. O Brasil é tricampeão mundial. Copa de 70, então, 94, 2002. E em 94 também não tinha ninguém da Oceania, né? O primeiro africano, se eu não me engano, vem depois, né? Em 70. O Marrocos é a primeira seleção africana a se classificar para uma Copa do Mundo. Quando o Brasil ganha a primeira Copa do Mundo em 58, havia poucos, inclusive, países africanos, né? Eram todos colônias em guerra, conseguindo independência. Então, isso é meio bizarro também. Eu acho o futebol de clubes pode se resumir à Europa e à América do Sul tranquilamente até outro dia. E mesmo agora, o que a gente vê por esse pequeno Mundial de Clubes que acontece todos os anos, a gente vê que o futebol da América do Sul já está bastante propenso a perder para times africanos e asiáticos. E isso é agora, porque se esse Mundial da FIFA tivesse esse formato que tem desde 2005, né, no século passado, eu ousaria dizer que nenhuma vez haveria uma final diferente de um europeu contra um sul-americano. E se houvesse alguém perdendo, seria o europeu, não seria o sul-americano. Isso nos anos 90, 80, 70 e 60, se a gente olhar para trás
em retrospectiva, nem havia futebol de clubes na África, na Ásia, nos anos 60. Entendeu? Então, pera lá, né? A Copa Intercontinental, ela é, sem dúvida, um mundial de clubes. Sem dúvida nenhuma. A Copa Rio, ela é um dos vários, foram vários torneios que foram protótipos de alguma coisa. O próprio Rio-São Paulo aqui no Brasil era um protótipo de campeonato brasileiro. O Roberto Gomes Pedrosa era o nome do Rio-São Paulo. Aí ampliaram o Rio-São Paulo e aí se transformou no Robertão, se transformou numa espécie de campeonato brasileiro, hoje reconhecido pela UEFA. Então a Copa Rio, vamos lembrar, originalmente ela é um torneio em 1951, para quê? Para ser um torneio imediatamente depois da Copa de 50, utilizar a estrutura que o Brasil havia criado para a Copa do Mundo, né? Havia construído um estádio, o Maracanã, enfim. E os convidados seriam os campeões dos países principais ali, segundo os resultados da Copa do Mundo de 1950, disputada no ano anterior. Vários deles não puderam vir, vários não puderam. Por exemplo, campeão português, o Sporting, está lá por quê? Porque o Portugal é um país amigo do Brasil. Portugal não estava na Copa de 1950. Entre o campeão austríaco, porque o campeão inglês não veio jogar. O Palmeiras está lá por quê? Porque é campeão paulista. O Vasco está lá por quê? Porque é campeão carioca. Eram as coisas mais importantes que se jogavam na época, campeonatos estaduais, aqui no Brasil. A Juventus vem como campeã italiana, né? Mas era para vir o Milan. O Barcelona também, o Atlético de Madrid, campeão espanhol, também não veio. Por que não vieram o Milan e o Atlético de Madrid? Porque eles estavam disputando uma coisa chamada Copa Latina. A Copa Latina era o protótipo do Campeonato Europeu de Clubes, né? Disputado entre campeões da França, da Espanha, da Itália e de Portugal, que eram países fortes, era o futebol mais forte da Europa. Portugal, Espanha, principalmente Espanha e Itália, né? Tanto que todo o início da Copa dos Campeões da Europa é vencida por clubes espanhóis e portugueses, né? Real Madrid, Benfica, enfim. Por que você não vê na Europa ninguém querendo reconhecer a Copa Latina como campeão europeu? Porque não era, gente, eram protótipos. Na minha opinião, a torcida do Palmeiras criou uma piada para si mesma. Em 1999, ninguém falava de campeonato, que o Palmeiras era campeão mundial. O Palmeiras buscava o seu primeiro título mundial. Por que em 2020, 2021 isso aí mudou? Mudou porque a torcida do Palmeiras resolveu comprar essas coisas de dirigentes, essa coisa de carimbo, de chancela oficial. E também, né, Jamil? Vamos lá. Porque no meio do caminho, o Corinthians ganhou um campeonato mundial. Né? Corinthians ganhou um campeonato. Então, o Santos tinha, ninguém dava bola, lá do tempo do Pelé. Quando o São Paulo ganha em 92, 93, é quando muda a percepção da importância de Libertadores, de Campeonato Mundial, para o público aqui do Brasil, mas principalmente de São Paulo, porque o Flamengo, o Grêmio já tinham sido campeões, né? Mas aqui em São Paulo, opa, já não é mais só o Santos do Pelé. O São Paulo ganhou esse negócio. Aí vira uma espécie de obsessão para o Palmeiras e para o Corinthians. Palmeiras ganha a Libertadores, finalmente, em 99. Aí vira aquela piada, o Corinthians era o único que não tinha Libertadores. E aí, em 2012, o Corinthians ganha a Libertadores, ganha o Mundial, que não é o do ano 2000. O Mundial do ano 2000 do Corinthians ele era muito debatido. Quando o Corinthians ganha o de 2012, ele meio que chancela o de 2000 também. E aí o Palmeiras resolve ganhar o seu Mundial na marra. Né? Essa é a minha visão, Jamil. Eu não considero a Copa Rio um campeonato mundial, ele é um protótipo, um campeonato muito importante. Eu vou além. O Mundial de Clubes de 2000 também foi considerado na FIFA como uma situação complicada, tanto que ele é abandonado por vários anos. Por 5 anos. 5 anos. Ou seja, a FIFA também não tinha tanta certeza que aquele formato, que aquele torneio daquele jeito e com o comportamento dos times europeus. Você já trabalhava, né, Júlio? Em 2000, você lembra o que o Real Madrid, o comportamento dos clubes europeus naquele Mundial. Principalmente do United, né? Os caras tomando caipirinha antes do jogo, tomando água de coco, né? Assim, então, o Vasco, o Palmeiras campeão da Libertadores 99 não estava nesse Mundial, estava o Vasco de 98, também convites muito estranhos. Também era um torneio que muita gente aqui chamava de Copa Verão. Não era muito considerado
um Mundial, só pelos corintianos. Não, e a FIFA considera, porque obviamente foi ela que organizou, mas o fato dela ter parado mostra que, obviamente, essa é uma questão um pouco mais complicada ali dentro. Agora, Júlio, independente, e aí eu acho que por isso que o debate ele não vai ter exatamente uma solução, porque, primeiro, a gente sabe que a FIFA toma decisões com base na economia e na política, né? Então, o dia que for de novo conveniente, por algum motivo, reconhecer, eles vão lá e vão reconhecer, entendeu? Sim. E isso é a verdade da FIFA, né? A gente já viu ela mudando regras e mudando até lógicas. Outro dia o Infantino aqui disse que Copa a cada 2 anos era bom para reduzir o número de refugiados. Você fala, não é possível, né? A FIFA cria suas próprias regras. Então, ela não presta nenhum esclarecimento se um dia ela muda aquelas regras. O Blatter fazer aquele gesto, reconheceu? Ótimo. Você fala, agora é para sempre. Não. Vai lá e acaba esse reconhecimento. Então, é uma situação que precisa ser entendida. É política e é econômica. Quanto à comparação, não tem como você comparar, né? De fato, não tem essa comparação que pode ser feita. Agora, daqui a pouco, meu medo é o seguinte, Júlio, nesse contexto FIFA. Esse é o último Mundial nesse modelo. Daqui a pouco a gente vai ver um Mundial robusto, 24 times, dos quais 12 são europeus, o que me deixa um pouco preocupado com semifinais e finais, todas dominadas pelos europeus, talvez, por muitos anos. Quando eu tiver esse formato, eu quero ver algum europeu eventualmente levantar a mão e falar, mas aqueles campeonatos, na verdade, não eram mundiais, porque os mundiais de verdade são os nossos agora, quando nós dominamos. Então, por quê? Porque agora sim que tem muito dinheiro, agora sim é um torneio referência, agora sim é uma situação diferente. Então, vamos lidar com a história como ela é, né? O que é que aconteceu naquele momento, quem é que organizou, quem é que declarou, quem é que comemorou. Comemorem aquele título. Não precisa chancela da FIFA para comemorar. De carimbo, de cartório. Ninguém. Por quê? Porque a FIFA é uma entidade política que amanhã vai mudar de ideia e vai dizer, não, olha, só a partir de 59. Depois vai falar, não, só a partir de tal ano. Então, comemore o título, não tem problema nenhum. Agora, não dá para você simplesmente ficar, como o senhor falou, criando a piada. Revisitando, né? Eu acho que é isso. O Palmeiras criou a piada para si mesmo, né? Mas comemore. Mas exato, pode considerar. Não tem problema ter estrela. Não tem problema ter estrela no escudo. O Palmeiras colocou a estrelinha vermelha ali, né? Em uma Copa. Não tem problema se o Palmeiras considera aquele o título mais importante da sua história. Isso cabe ao Palmeiras. Não tem problema nenhum. Isso cabe a uma decisão da comunidade palmeirense decidir qual é o título mais importante da história do Palmeiras. Eu acho um escárnio. A Copa Rio-São Paulo, o torneio Rio-São Paulo de 1951 é muito mais importante para o Palmeiras, foi muito mais importante na época, do que aquela Copa Rio. Mas se hoje a comunidade do Palmeiras resolve, não, o único campeonato que merece uma estrela no nosso escudo é a Copa Rio de 51, quem somos nós para contestar? Não tem problema nenhum. Agora, a gente, como jornalista, isento, pessoas que olham para o futebol como um todo e não com a paixão do torcedor, a gente precisa trazer a interpretação dos fatos. A Copa Rio teve edição em 1952, o Fluminense foi campeão. A Copa Rio mudou de nome para a Copa Rivadavia em 1953 e o Vasco foi campeão. E na sequência ela virou Torneio de Montevidéu e os clubes uruguaios foram campeões. Esses torneios eram todos protótipos, né? O Goodwill Games, nos anos 90, não era uma Olimpíada, gente, entendeu? Ainda que na época a gente fizessem a gente querer acreditar que era como se fosse uma Olimpíada, não era uma Olimpíada, entendeu? Então, vamos colocar as coisas no contexto histórico. Jamil, para a gente encerrar, esse Mundial de Clubes, você falou ano passado, mas eu quero saber, é mesmo o último? Quando que vai sair essa definição de calendário? A FIFA vai conseguir ampliar esse Mundial de Clubes, Jamil? Júlio, agora o debate é muito mais amplo, porque a FIFA está forçando a mão nesse Mundial de Seleções a cada 2 anos
e que é um pacotão, né? Um pacotão em que você coloque tudo isso para investidores bancarem essa agenda, esse calendário hiperlotado de futebol. Se esse vai ser o Mundial, o último Mundial, ninguém sabe, mas o que a FIFA sabe é que esse Mundial não dá resultado financeiro para a entidade. Isso está muito claro, muito claro. Tanto que ela tem problemas em encontrar quem é que quer bancar, quem é que quer organizar esses eventos. Quem organiza, no fundo, e no caso de Abu Dhabi é muito claro, é porque quer se promover, não é porque quer ganhar dinheiro, porque quer se colocar como, vamos dizer assim, uma referência no mundo esportivo. Eu lembro que Abu Dhabi teve Fórmula 1, teve vários torneios, inclusive tênis, a FINA, a Federação Internacional de Natação, vários torneios acontecendo para que Abu Dhabi possa, de alguma forma, se recolocar no mundo usando o futebol. A gente já falou disso. Mas não é nem de perto um torneio que gera resultados financeiros para a FIFA. Como não é um torneio que gera resultados financeiros, fica sempre aquela pergunta, até quando ele dura? Porque a FIFA, não é sobre futebol, né, Júlio? Nem sempre. E aí, obviamente, todas essas outras considerações entram nessa jogada. Se vai ser o último Mundial, vai depender justamente de como vão ser as negociações para a criação desse mega Mundial de clubes com 24 times. Insisto, 24 times, dos quais 12 seriam europeus. Eu tenho sérias dificuldades em imaginar um caminho de um clube brasileiro que possa chegar facilmente até uma final. Se a gente já está preocupado com uma semifinal, aí, né, você imagina um grupo de 3 ou 4, né, ali uma preliminar, depois umas oitavas de final contra, eventualmente, um Atlético de Madrid, depois umas quartas de final contra a Juventus, depois uma semifinal contra o Barcelona e depois uma final contra o Manchester City. Boa sorte. Pois é, acho que até por isso que esse Mundial de agora, que começa nesta quinta-feira, está sendo tratado como uma espécie de Mundial do fim do mundo aqui no Brasil, né? Porque é meio que a última chance de um clube brasileiro ser campeão mundial e a última chance do Palmeiras, né? Porque o palmeirense vai continuar falando campeão da Mundial 1951. Os outros todos vão continuar falando Palmeiras não tem Mundial, né? E o Palmeiras, se não ganhar esse, não ganha mais, né? Porque depois começa esse Mundial ampliado aí, se é que ele vai começar, como bem disse o Jamil, depois começa esse Mundial ampliado e vai ficar muito difícil para os clubes sul-americanos. Fazendo uma retrospectiva aqui, 2020, o sul-americano já não chegou na final, Palmeiras perdeu do Tigre do México. 2019 chegou, o Flamengo. Em 2018, o River Plate perdeu do Al Ain, aí dos Emirados, lá dos Emirados Árabes, e não chegou na final. Em 2017, o Grêmio chega, perde do Real Madrid. Então, tá vendo? Já virou um sim ou um não. 2015 é o Kashima Antlers quem chega, tira o Atlético Nacional da Colômbia antes. Em 2015, o River chega, perde para o Barcelona. Em 2014, o São Lourenço chega. Em 2013, o Galo não chega. Então, quer dizer, nas últimas edições, em 2012, o Corinthians chega. É literalmente uma sim, uma não. Nas últimas 8 edições, 4 vezes o sul-americano chegou na final, 4 vezes o sul-americano não chegou na final. Isso no momento sem outros europeus, né? Quer dizer, a não ser que os caras criam um campeonato mundial de clubes, Jamil, em que fica assim, os 12 europeus de um lado, os 12 do resto do mundo do outro, o campeão da chave europeia aqui pega o campeão da chave do outro, que é bem capaz que seja assim também. Né? A bolinha mágica, né, do sorteio, né? Exato, é uma coisa geográfica. Aí eles, inclusive, fazem, né, a chave europeia toda lá na Europa, para ninguém ter que viajar, e a chave do resto do mundo joga lá nos Emirados Árabes, no Japão, todos os estádios que a FIFA construiu para as Copas do Mundo. Né? É isso aí. Muito bom. Jamil, obrigado. Bom Mundial para todos vocês e para nós que vamos acompanhar de perto no UOL, na Band, no Grupo Band Esportes, que transmitem aqui para o Brasil com exclusividade o Mundial de Clubes. Você acompanha o noticiário no UOL e acompanhe
as nossas lives de futebol internacional na página do podcast Futebol Sem Fronteiras no YouTube. Tá certo, Jamil? Até semana que vem, meu amigo. Até semana que vem, já com os finalistas sabendo aqui, né? Já sabendo campeão africano, finalistas do Mundial, já Exato. sabendo tudo isso. Muito Valeu, bom. Jamil. Um abraço. Boa semana. Futebol Sem Fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol. UOL.